Alegria e paz, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. E com grande alegria nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da liturgia dominical deste próximo domingo e te ajudar a melhor se preparar para vivenciar esse grande encontro de Deus com o seu povo. Jesus que outra vez quer se revelar a nós através da liturgia, através da liturgia da palavra e também da liturgia eucarística, para que assim alimentados nós possamos ser o sinal de Cristo nessa terra. Também ter essa certeza de que o Senhor nos acompanha dia após dia, para que a nossa vida seja uma vida completa, integral, cheia de Deus e com muitas alegrias. Por isso, no próximo domingo, nós temos muito claro este tema de que o Senhor quer que nós vivamos na sua presença. E viver na presença de Deus significa viver com muita alegria. Por isso, se tivéssemos que dar um nome para o próximo domingo, seria o domingo para que aprendamos a viver na presença de Deus com muita alegria. Viver na presença de Deus significa também ter claro que os seus mandamentos nos faz sermos cada vez mais felizes e por isso seguir os mandamentos do Senhor é a melhor opção para a nossa vida. Fazer os mandamentos do Senhor, cumprir os seus mandamentos, significa também estar amando o Senhor, porque quem ama o Senhor guarda a sua palavra. Ele mesmo nos ensina isso. No próximo domingo, na primeira leitura, nós escutaremos da profecia de Zacarias, que já é o penúltimo livro do Antigo Testamento que nos prepara para a vinda de Cristo. Por isso, já começa dizendo essa passagem tão bonita: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. E começa a dizer sobre essa salvação que se virá de Jesus Cristo, porque ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. E assim nós entendemos que o povo já esperava por aquele que viria trazer a salvação e a paz. Deixará para trás tudo aquilo que é instrumento de guerra, né? Os carros, os cavalos, e quebrará o arco do arqueiro, dos guerreiros, para anunciar a paz. Pois o Senhor é o Deus da paz, o príncipe da paz, também como já anunciava o profeta Isaías. O Salmo responsorial nos convoca a cantar essa alegria que é: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor, por causa das maravilhas que Ele faz na nossa vida. Por isso, no segundo estrofe, temos assim: misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. E Deus demonstra o seu amor, o seu carinho para com todos nós, e nós precisamos também aderir a este amor do Senhor. Para vivermos na presença de Deus é necessário que nós abramos o coração e deixemos que Ele de fato faça morada dentro de nós com a sua própria vida. Imagina Deus vivendo em nós. Por isso Ele dizia: quem acolhe os meus mandamentos, quem guarda a minha palavra, me ama, e o meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e moraremos nele. Essa é a grande alegria de saber que Deus habita em nós e que tem a sua presença dentro de nós. Por isso, na segunda leitura, quando São Paulo escreve essa carta aos Romanos, o capítulo 8 se torna um capítulo muito significativo, porque é o capítulo que se fala da vida no Espírito, que São Paulo descreve quais são as alegrias, os gozos e aquilo que distingue uma vida no Espírito, que é a vida que Deus tem planejada para todo cristão. Viver no Espírito significa abandonando as obras da carne e fazendo as obras do Espírito. Aquele que conheceu o Espírito, aquele que tem o Espírito dentro de si, é convidado a viver de uma forma diferente, cheio da graça de Deus, porque se torna morada de Deus. Morada do Pai, morada do Filho, morada do Espírito Santo. E por isso, viver uma vida no Espírito significa viver com toda a alegria de saber que Deus habita em nós. Por isso, São Paulo nos apresenta as distinções entre aquele que vive para a carne, que tem os procedimentos carnais, que vive ainda com os procedimentos carnais,
com aqueles que vivem do Espírito. Os procedimentos da carne, aqueles que vivem conforme o mundo, estes terão como paga a própria morte, né? Morrerá. Mas se vive conforme o Espírito, tem que matar as coisas do mundo, tem que matar as coisas em nós que é da carne, os procedimentos da carne, para viver conforme o Espírito. Se nós deixamos para trás aquilo que é da carne, nós viveremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Pelo contrário, se nós vivemos conforme as coisas da carne, nos tornamos prisioneiros e nos cansamos, corremos e nos fatigamos e fazemos a experiência de ser verdadeiros escravos dessa própria realidade mundana. Por isso, muitas vezes, nós percebemos, quando não encontramos pessoas que vivem conforme a carne, como elas são sofridas e como dependem de pessoas que aprovem, de coisas que deem outra vez a satisfação na sua vida, mas que são simplesmente coisas passageiras. E por isso, no Evangelho de hoje, Jesus vai agradecer ao Pai em formato de oração, dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nessa circunstância, Jesus está falando aos fariseus, àqueles homens que pareciam ser muito sábios, conheciam muitas coisas, eram estudiosos da palavra de Deus, mas que viviam somente da boca para fora aquilo que pregavam. Por isso, Deus esconde deles o que é mais íntimo do seu coração e revela aos pobres, aos humildes, aos simples, porque esse sim tem uma integridade de vida, não tem uma dupla vida, mas sim uma vida integral de sofrimentos e padecimentos por causa dos seus poucos recursos. Assim, Jesus revela que a opção de Deus é sempre por aqueles que não têm outra saída a não ser confiar no Senhor, aprender a depender do Senhor. Seria aquilo que no Antigo Testamento se chamava de Anauim de Deus, ser aquele que confia no Senhor e não tem outro recurso a não ser confiar no próprio Deus. Dessa mesma forma, o Senhor nos revela que todos aqueles que passam por sofrimentos nessa vida, ainda que sejam marcados pelo pecado, pela escravidão do pecado, pode recorrer a Ele, pode buscar a Ele e Ele dará descanso, trocará o fardo. Imagina aquelas pessoas, como eu havia dito, comentando a segunda leitura, que vivem sob o domínio do pecado, escravos do mundo e do pecado. Essas pessoas vão experimentar por muito tempo as dores e o peso do seu próprio pecado, das suas próprias decisões que são feitas longe de Deus, e então é como se fosse um barco que você vai remando e se cansa. Por outro lado, quando nós vivemos a vida da graça, a vida do Espírito, quando nós vivemos com Deus, então Ele se manifesta a nós como aquele vento que empurra o barco, e o barco pode ir com muita facilidade e em alta velocidade por alto mar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. É isso que nós pedimos ao Senhor, esse descanso. O descanso de saber que Ele guia o nosso barco e de que Ele mesmo é o vento que nos impulsiona para onde Ele quer. Saber ser conduzido por Deus significa ter a alegria de poder contar com a graça, de depender de Deus. Estar nas mãos do Senhor e depender dEle nos traz essa grande alegria. Por isso, a oração coleta do próximo domingo nos propõe exatamente essa oração. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas.
Porque se experimentará as alegrias do céu somente aquele que soube ser feliz na terra. Essa será a pergunta quando nós formos entrar no céu. Você foi feliz? Você já sabe ser feliz? E por saber ser feliz, somos convidados para este banquete no céu, onde só há pessoas felizes, que sabem aproveitar as alegrias do céu. Por isso, também nós escutamos que nessa terra precisamos ser purificados. Nessa terra nós precisamos de ser regenerados no coração e na alma, para que possamos viver a experiência de estar na presença de Deus e provar da verdadeira alegria. Por isso a oração sobre as oferendas vai dizer assim: possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Viu? Nós precisamos ser purificados para experimentar essa vida do reino, essa alegria do céu. E por isso a liturgia nos prepara para o céu. Depois da comunhão, nós vamos escutar a seguinte oração. Nós os pedimos a Deus que, enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. Se cessaria o louvor de Deus, por quê? Porque se cansa? Porque há limitações? Pois se nós vivemos a vida no Espírito, se nós estamos enriquecidos pela Eucaristia, a nossa vida será sempre um louvor a Deus, sem nunca cessar. Se nós vivemos realmente da Eucaristia, a nossa vida se torna missa. A nossa vida se torna uma prolongação daquilo que se vive na liturgia, da vivência da presença de Deus nos nossos dias. Por isso, meus irmãos, durante essa semana eu te convido a que você, depois de escutar a palavra de Deus, viva lembrando-se da presença de Deus. Neste domingo eu te proponho também a pedir essa graça. Senhor, que eu te veja no meu dia a dia, a cada dia da minha semana, e assim eu possa entender que a tua presença alegra a minha existência, suaviza o meu fardo, porque a presença de Deus vem revigorar as nossas forças. Por isso, meus irmãos, que a missa dominical seja o seu sustento durante essa semana, que essas palavras possam ser guardadas no seu coração como verdadeiro alimento e também alegria da sua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.